Aqui também tem água. Isso aqui é café, tá, gente? Mas tá frio. Só para ninguém ficar com vontade. Só para ninguém ficar com vontade. Nessa água preta aqui tem, nesse líquido aqui tem água, tá certo? Por favor, vizinho. Poxa. Me olha, cara. Tem água aqui. Só que tá suja, tá vendo? Vamos pensar água suja. Tá? Esquece que é café. Eu falei de café, não sei pra quê. Só para atrapalhar os irmãos. A concentração. Mas uma água suja, mas tem água aqui. Quando a gente pensa nesse conhecimento de Deus que precisa transbordar, o discipulado de nações que precisa acontecer, eu estou falando sobre esse contato dessa água limpa com essa água aqui, suja, que se continua tendo contato em qualquer área do conhecimento, vai gerando uma transformação dessa água. Meu Deus, acho que eu peguei focado. Vai gerando uma transformação. O conhecimento que vem de Deus, aquilo que Ele quer que aconteça em toda a realidade criada, é comparado a essa água que vem de Deus, que a gente aprende a conhecer, que a gente se relaciona quando a gente medita, que quando a gente vai para a rua trabalhar, a gente descobre. E quando a gente transborda, vocês acham que eu estou preparado? Tem outra garrafa. Outra garrafa de água. Quando a gente continua, estabelecendo contato com a realidade criada, ou seja, tem conhecimento de Deus espalhado em toda a terra. É a água. E aí o pecado faz aquela distorção, né? Mas olha só que lindo, gente. Vai transformando a partir do movimento da igreja, do movimento do corpo de Cristo. Essa transformação aqui, ela é o contato da verdade, do olhar limpo de Deus sobre o conhecimento. Nós estamos, com a Universidade das Nações, aprendendo a ver as coisas como elas são. Aprendendo a buscar, olha que lindo, aprendendo a buscar o Senhor sobre cada área do saber. E quando a gente transborda sobre isso, o que acontece é essa organização, essa vida sendo devolvida em todas as estruturas. Olha que coisa linda. A transformação das cidades. O jardim que virou cidade passa por esse conhecimento. E sim, gente, presta atenção, o Evangelho não está dissociado disso que a gente está fazendo aqui, disso que eu estou mostrando. É por causa da reconciliação em Cristo Jesus que todas as coisas voltam para o lugar. Amém, gente? E aí, só não esqueça, eu deixei esse outro copo aqui de propósito, que nessa água preta aqui tem água. A maior parte aqui é água, não é o copo, não é a sujeira. O conhecimento de Deus já está espalhado em todos os povos. E a gente está buscando o Senhor e se preparando para a gente poder falar das coisas como elas são, até essa água ficar outra vez dessa forma. E aí, amém, gente? Ficou claro? Amém. A ilustração ajuda a gente a pensar a mudança que a gente precisa sonhar com ela. Nas estruturas das nossas escolas, no movimento natural de Chocum se espalhando por onde a gente vai, com os nossos práticos de ETED. Quem disse que não? Vocês sabiam que as ETEDs, elas são escolas missionárias? Olha, tem gente que duvida disso. Mas eu estou aqui para poder dizer que as ETEDs são escolas missionárias. Se não for, a gente está precisando ajustar, mas aí a gente vai ajustar. Para que se tornem, ou resplandeçam aquilo que foram chamadas para transbordar. Nós estamos vivendo coisas, gente, muito especiais como família Jocumbeira. E o meu desejo é que a gente soubesse, quase que full time, assim, das notícias que estão acontecendo em cada lugar, onde Deus já tem usado o nosso movimento para alargar as tendas por entre os povos. Eu quero trazer uma experiência que a gente está tendo nesse momento lá na nossa base. Alguns já viram isso nas redes sociais aí, mas nós estamos tendo uma maratona de tradução oral da Bíblia acontecendo nesse ano. Vários lugares com portas abertas para que a Bíblia seja traduzida de uma forma oral. E tem uma equipe trabalhando arduamente para fazer isso acontecer, glória a Deus. No Timor-Leste, nós tivemos a porta aberta para 2 línguas maternas,
receberem a tradução da Bíblia oral até dezembro de todo o Novo Testamento. Olha que bênção. Mumbai e Noet, eu acho, são as duas línguas. E para isso a gente começa a se organizar como família jocumeira para gerar essa cobertura, para que esses povos recebam a Bíblia traduzida aí no Novo Testamento até dezembro. E aí, junto disso, a gente, olha que oportunidade incrível. Lá na nossa base a gente tem uma escola fundamental da Bíblia, que é a ECRO, Escola Cronológica de Estudos Bíblicos, né? E Deus trouxe ao nosso coração de que, enquanto a maratona de tradução estivesse acontecendo, nós estamos enviando um grupo de apoio para servir no Timor até dezembro, para a gente poder realizar essa escola cronológica lá no Timor. Caramba! Quando eles oraram lá, foi unânime na liderança lá do Timor que orou, eles falaram: Rick, nós entendemos que é Deus sim, pode preparar o povo aí para mandar para essa escola acontecer aqui, mas Deus falou com a gente que é para acontecer dentro da vila. Dentro da vila, gente, uma comunidade oral, olha que coisa. Uma escola cronológica da Bíblia aqui do Brasil, bonitinha, tudo sala de aula. Entendeu? Tudo formatadinho para nós, né? Dentro do que a gente aprende. Agora a gente vai ter que quebrar a cabeça sobre como é que a gente vai realizar essa escola dentro de uma comunidade oral. E, gente, vocês acreditam que o Espírito Santo faz parte dessa missão? Vocês confiam que ele vai falar para a gente fazer coisas que a gente nunca fez? E a gente vai começar a aprender outra vez? E amanhã de novo. E no próximo semestre de novo. Aquilo que a gente não sabe, a gente vai aprender, porque nós não estamos falando de uma missão ou de uma universidade sem Deus. A gente chama ela de universidade do Espírito. Então, como que nós somos provocados a pensar a multiplicação dos próximos anos? Deus falou com o Loren que cresceríamos 10 vezes mais. Eu sempre fico assim: aonde, Senhor? Como é que vai ser esse negócio? E a gente olha para dentro das nossas bases. Quem vê as imperfeições da sua base? Deixa eu ver se vocês viram. Vocês veem? Eu não acredito que vocês não são do livro. Caramba! Vocês conseguem ver? Eu olho para dentro das comunidades imperfeitas que somos. E eu fico assim: de onde vai vir, né, meu? De onde vai vir esse crescimento, Senhor? Aí eu olhei tudo que Deus disse. Eu lembro das palavras de Deus que estão regendo o jogo desde o início. E eu me vejo sonhando com elas de novo, gente. Eu fico pensando na materialização daquilo que Deus disse, não da ideia humana. Porque não dá para a gente poder encaixar Jocum mais em ideia de homem. Não dá, a gente vai ficar chateado porque a conta não vai bater. Nós somos parte de um movimento vivo, gente. Amém? E isso para nós hoje, serve como provocação. Dentro do Nicuí, pensarmos nesses elementos proféticos aqui. Adriano, depois você pode fazer uma foto disso e colocar no grupo e aí a gente pode usar nas vezes. Mas pensar nesses elementos proféticos aqui é para a gente pensar no como Deus vai fazer, gente, essa multiplicação acontecer. Mas Deus disse. Então, preparem-se, realmente, sejamos encorajados a partir dessas estruturas já dadas para nós anteriormente, a sonhar os novos sonhos. Eu vejo sim Deus nos provocando no formato. Fundamento não muda, os formatos, tá? Quem disse que não? Deixa de ser bobo, é melhor se preparar para a gente poder brincar. Ano passado eu tive uma experiência que a gente precisava fazer. Bom, base de Jocum e estabilidade são duas coisas que não. Quem está rindo porque já entendeu. Né? Estabilidade e base de Jocum parece que são palavrinhas que são quase que díspares, né? Eles não combinam, mas porque o tempo inteiro é Deus falando e as coisas vão se movendo, aí sai 10, daqui a pouco sai mais 15 da base, aí sai um líder-chave, e Deus provendo para si o cordeiro, né? Está tudo certo. E aí, no ano passado, por conta desses movimentos de crescimento e o envio de pessoas, estávamos ali sem a bendita figura do administrador financeiro da base. Quem nunca sofreu com isso? Me conta, porque eu vou de você para saber qual é o segredo. Mas não tinha. A administração financeira da base estava acontecendo comigo e com mais um que eu consegui ali na comunidade convocar, pelo amor do Senhor, me ajude, e começamos a trabalhar. Porém,
nós estávamos envolvidos numa viagem juntos de 3 meses fora da base. Eu falei, pronto, o que vai acontecer? E eu sei que a gente começa a orar, começa a conversar, quem que a gente pode desafiar. A área financeira não é qualquer pessoa que a gente pode poder, né, irmão? Você já sabe. Não vai dar ruim, né? Quem é que a gente vai colocar? Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha só, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. A gente levanta alguém aqui para poder liberar cartão de banco, para poder fazer as compras da base. A gente organiza aqui alguém para poder fazer as tarefas de dia a dia. E nós dois, a gente vai com o financeiro, online. A gente vê conta todo dia de manhã, gente, na viagem. Eu abria a conta, via quanto que tinha, mandava o saldo lá para a base, para quem estava administrando os cartões. E no final do dia eu fazia de novo. Eu estava um fluxo na frente, então eu sempre fazia isso antecipado. Funcionou, parece que melhor do que quando a gente estava presente. 3 vezes a gente ficou gerenciando a conta bancária e as coisas da base à distância. No final, eu falei assim, deu algum problema? Gerou alguma tensão na base? O pessoal, não, Rick, funcionou super bem. Eu falei, nossa, o formato muda. Quando tiver o administrador financeiro local, glória a Deus, a gente vai celebrar. Quando não tiver, a gente vai descobrir como é que a provisão de Deus vai acontecer. Sobre as estruturas de um movimento missionário que precisa dessa mobilidade, para não perder as características que Deus nos deu. Mobilidade. Até aqui, gente, vocês estão comigo? Amém? Então, a gente vai fazer um trabalho agora nas mesas, que é... Já compartilhou a foto, meu amigo? Pronto, o Adriano compartilhou no grupo do Equip aí. A gente vai tentar, ao redor dessas mesas aqui, nós vamos fazer grupos de 8 pessoas. E a gente vai pegar esses elementos proféticos aqui da universidade. Eu vou ler para vocês aqui, porque, né, tá aqui. A internet não chegou para todo mundo. Primeiro, pré-requisito de ter TED. Por que são elementos proféticos? Por que a obediência à palavra de Deus é um ambiente profético? Por que a universidade ela não é exclusiva? É um elemento profético para nós. Por que ter o foco no sucesso dos alunos é um outro elemento profético? Treinamento transformacional ao invés de um transacional. Por que isso aqui é um elemento profético? Combinação de elementos formais e não formais. Por que isso é um elemento profético? O ensino deve ser posto em prática. Por que isso também é profético? Parece óbvio, né? Levar a mensagem a todos os seres humanos. Por que isso aqui é profético? Nós vamos conversar nos grupos, respondendo 2 perguntas. Eu já vou repetir já, porque eu sei como pensar. Quais são as perguntas de novo? Calma. Mas por que esses elementos são proféticos? E onde nós temos errado neles, pensando nas nossas comunidades? Nós vamos responder essas 2 perguntas. Porque esses elementos aqui, meus irmãos, a gente tem que ler eles, já pensando algumas coisas na prática que a gente vive, ou já viveu, ou vive. Eu lembro da primeira vez, eu estava fazendo MDM. Aí o exercício lá na MDM era a gente fazer uma correção. A Carlinha vai vir agora, vai passar o que eu falo. Era fazer a correção do trabalho de outras pessoas. Então, eu corrigi o trabalho do Rafael, por exemplo. Aí eu estava sendo avaliado como um facilitador do Rafael. Eu corrigi o trabalho dele. Eu era aluno também, alguém estava corrigindo o meu. E aí peguei todos os quesitos ali de fundamentação da técnica, aquela coisa toda, peguei o trabalho do irmão que eu estava avaliando, me esforcei ao máximo para perceber tudo o que estava faltando, o que estava certinho, e fazer uma avaliação do projeto. E aí tinha algumas coisas faltando lá, né? Aí eu estava assim, convicto, gente, de que eu fiz direitinho, entendeu? Eu ia tomar um 10. Olha que beleza. Aí chega a irmã Carlinha, seu Rick, vem cá. Como é que foi a avaliação da você? Sei lá, foi tranquilo, foi de boa. Aí ela virou para mim e falou assim, você fez algumas observações de coisas que faltaram, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, você considerou que
o aluno que você, o seu colega de turma aí que você avaliou, ele saiu de comunidade ribeirinha e que, para aquilo que é a realidade dele, o que ele apresentou, é muito mais do que ele tinha para dar. Gente, aí eu já estava com vergonha, eu estava já arrependido, eu falei assim, e aí ela me deixou fazer de novo, graças a Deus, a avaliação. Porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que a avaliação para nós não é a avaliação que a escola convencional está fazendo, que ela é para, sei lá, quais são as palavras que a gente colocaria, mas para muitos de nós foi punitivo, foi para poder deixar você fora, não dentro. Ao invés de pensar que o conhecimento compartilhado de Deus, ele vai se materializar das mais diferentes formas. E que Deus nos dá olhos para ver o outro, o aluno. E aí eu fui, no ano passado eu fui para uma viagem pastoral lá na Índia. E aí no voo eu falei, Deus, dá uma palavra aí para os próximos dias. Como é que eu vou viver essa visita pastoral aqui na Índia e tal? E aí Deus me trouxe o texto de Romanos 8, 21, que fala sobre a manifestação da glória dos filhos de Deus. Aí eu já buguei o tic-tac, né? Eu falei assim, glória dos filhos de Deus. Eu não tinha parado até hoje para pensar que o filho de Deus tem glória. Aí eu já fiquei atribulado, né? Eu falei, essa palavra já está me fazendo pensar uma coisa que eu nunca tinha parado para realmente meditar, né? Não é a glória de Deus, é a glória dos filhos de Deus. Está lá, lê a Bíblia aí, para quem está sofrendo, como eu, lê a Bíblia. Aí, ó. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois bem, cheguei lá na Índia, aí tinha uma joguleira indiana, que ela servia lá no projeto onde tinha a nossa equipe de ETEC trabalhando. Só que ela não estava muito bem. Aí, quando eu cheguei lá, a equipe falou assim, Rick, se prepara aí, porque a irmã fulana de tal, deixa eu dar o nome para ela aqui, a Mariana, ela não está muito bem. A gente está tentando ficar pertinho dela, joguleira, tá? Trabalha lá na Índia, uma indiana que trabalha lá no projeto. A gente está notando ela meio deprimida. E tá bom, obrigado por avisar. Quando eu descobri por que a Mariana estava meio borocochô assim, ela era uma mulher casada, tinha 2 filhos pequenos que estavam lá junto com a equipe, só que o marido dela, ele fazia viagens de 4, 5 meses, sozinho, e deixava ela lá. E aí, quando eu soube daquilo, aí por que ela estava triste? O marido dela tinha acabado de receber uma notícia de que ele iria para Singapura, um convite que fizeram ele para Singapura, trabalhar com a igreja lá, onde ele ia receber um valor para poder pagar uma dívida, que eles estavam como família, né? Ele ia ficar 2 anos fora. Gente, isso me angustiou de um jeito, assim. Eu fiquei, que Deus não é só minha irmã, é alguém junto comigo. E na minha cabeça eu falei assim, meu Deus, falta a Bíblia. A gente precisa ensinar a Bíblia, algumas coisas que vão ser corrigidas. Eu, na minha ingenuidade, querendo ajudar Deus, né? Porque eu fiquei assim, eu vou falar uma coisa. Aí teve um dia que me chamaram para compartilhar uma palavra com a equipe e ela estava lá. E eu fui tomado por uma compaixão nesse dia. Eu comecei a chorar, gente, copiosamente, assim, diante da presença de Deus. E o Espírito Santo falou para mim assim, Rick, calma. Eu estou usando ela. Ai, meu Deus. Que bom que a gente tem o Espírito Santo para nos ensinar a ir para os povos. Que bom que a gente tem o Espírito Santo para nos ensinar o tempo das coisas. Que bom que a gente tem o Espírito Santo para ajudar a gente. Agora a gente pensa no ensino que vem de Deus para todos os povos. Eu preciso confiar que Ele é o primeiro que está fazendo isso. Deus, gente, já está fazendo aquilo que nós estamos nos dispondo a fazer. Ele já está se revelando em todas as culturas e eu sei que a gente sabe disso. Mas hoje a gente está sonhando com um movimento que, como nunca, vai acompanhar aquilo que Deus está fazendo em todas as nações. Gente, eu creio que a Universidade das Nações, nos próximos anos, ela vai multiplicar escolas, de forma plural, projetos,
com as tais metodologias de trabalho, para a gente avançar nas esferas, na tradução da Bíblia, nessas comunidades de tradução oral que nós queremos alcançar. Eu estou com inúmeras histórias fresquinhas de coisas que estão acontecendo, gente. Mas Deus quer falar com a gente nessa tarde aqui a partir desses elementos proféticos da universidade. Deus ele quer falar com a gente. Vamos juntar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou contar de 1 a 8, que são. Só um detalhe. Aqui tem 9 nesse bannerzinho aqui que vocês receberam do grupo. Só que o nono, ele está dentro do oitavo. A gente vai usar só os 8 primeiros, tá? O nono está dentro. A gente sempre vai mudando os nossos documentos, né? E desdobrando eles. Hoje a gente vai usar só 8, tá? Pois não.